Como aumentar o seu score? Por que é importante você cuidar do seu score? Pessoal, hoje no Brasil nós temos praticamente duas empresas aí, né, que monitoram, que são banco de dados, né, de consulta para bancos, financeiras, qualquer coisa que você vai fazer que precisa consultar o seu CPF, na verdade eles consultam o seu score. Nós temos o Serasa e nós temos o Boa Vista. São duas empresas que, se você não cuidar do que tem lá, você vai ter uma grande dificuldade. Como eu fui MEI muito tempo, eu tive muito problema com o score, porque a minha declaração no MEI era R$ 1.200. Quem é que ia liberar um cartão de crédito se eu tinha uma declaração de R$ 1.200? Como que eu ia financiar um carro ganhando R$ 1.200? Casa, então, nem pensar. Eu lembro que quando eu fui financiar a minha casa, né, que a gente foi fazer, a gente era casado, foi financiar, eu passei vergonha, eu não consegui financiar, porque eles olharam o meu score e falaram, olha, não dá, amigo, você precisa resolver isso aí. E aí, então, né, eu já estava entrando no mundo das milhas, eu organizei isso e consegui, né, aumentar o meu score. Hoje eu consigo qualquer limite, qualquer coisa, né, com o meu score. E para você entender score, são duas coisas, tá? O cadastro, que a gente vai falar um pouquinho aqui, e o relacionamento, que seria o histórico. Quando a gente fala de cadastro, você tem que entender o que você pode deixar ativo e o que você não pode. O que você pode fazer nesse cadastro e o que você não pode. Porque, por exemplo, você entra no Serasa, lá você consegue abrir para as empresas consultarem você consegue deixar aberto lá para o Open Banking, para pegar os dados de banco. São várias coisas que você pode usar a seu favor ou não. E se você não sabe, você pode estar perdendo tempo e dinheiro com isso, tá? Um outro detalhe é o relacionamento. O que é relacionamento? É histórico. Talvez você foi lá financiar a casa, que foi o meu exemplo. Eu queria financiar uma casa pela Caixa. A gente foi lá, chegou na hora e falou, olha, né, pela minha esposa passaria, pelo seu marido não passa. Eu disse, nossa, que vergonha. E por que isso? Porque eu não tinha histórico nenhum com a Caixa. Até o meu endereço estava desatualizado. E aí eu comecei a criar esse histórico, falei com a contadora e a partir disso a gente organizou ali, 3 meses depois deu para, né, financiar a casa, já tinha financiado o carro também, tudo facilmente. Então quando a gente fala do score, tem que pensar o seguinte, cadastro. Cadastro nós temos o quê? Renda, endereço, consultas, nós temos o Open Bank, que agora facilita bastante, que é o histórico de outros bancos, e nós temos aqui a versão Premium, tá? Tanto do Serasa quanto do Boa Vista existe ali uma relação para você ser Premium. E quando a gente fala de relacionamento, nós estamos falando de histórico, estamos falando de histórico bancário, tá, gente? Por exemplo, eu pagava tudo no dinheiro. Como que eles iam ver o que eu estava fazendo na minha vida? Não tinha como. Agora, quando eu comecei a deixar o dinheiro no banco e pagar no débito, aí as coisas começaram a mudar, tá? Então, histórico bancário. O que mais que é interessante para nós aqui, falando de relacionamento, nós temos alguma coisa aqui que é crédito. Se você fez um empréstimo, por exemplo, vai estar lá, isso vai dificultar a sua vida, tá? Então, é interessante você observar se você está pagando empréstimo, se você negociou, se você tem. E por último, né, exatamente nessa ordem, dívida. Você precisa negociar, só que você não precisa pagar, tem que negociar. E a partir da negociação você paga, tá? Claro, você não vai negociar algo se você não consiga pagar, né? Isso iria piorar a sua situação. Mas se você tem uma dívida, você tenta ligar lá, né? Faz contato. Hoje, dentro do próprio programa de score lá no Serasa, eles te oferecem, né? Eles fazem esse meio campo para você. E existe o Feirão Limpa Nome, né? O Feirão Melhor Score lá, que aí você consegue negociar com a segurança deles, é uma proposta validada por eles, e fazendo isso você consegue um desconto com segurança, tá? Então, gente, quem precisa de score, tá? Quem vai financiar algo e quem quer ter crédito. Crédito eu digo cartão, tá? Marrone, eu quero financiar a minha empresa, você precisa de score. Cara, quero financiar um carro, uma casa, você precisa de score. Quero pegar um cartão de crédito que pontue, quero fazer uma viagem, quero ter acesso a uma sala VIP, quero ter alguma coisa com cartão. Gente, eu demorei muito tempo para ter cartão, tá? Eu comecei com o Nubank, depois eu fui pro Banco Inter, tudo com 200, 400 reais, tá? Fui pro C6 com 200 reais, e aí conforme eu fui ganhando dinheiro, eu fui investindo dinheiro lá e isso ia aumentando meu score. Então isso é muito interessante, tá? Talvez você diga, não, eu não preciso do meu score, cara, eu não uso. Mas isso pode atrapalhar o seu futuro. Se você for financiar alguma coisa, e principalmente para você conseguir um cartão de crédito que dê algum retorno. Tudo bem que talvez você tenha o cartão da loja, o cartão, né, do mercado. Ok, não tem anuidade. Mas entenda que sempre que você usa o cartão, parte do dinheiro pode ficar para você. E
e você não está aproveitando isso, tá? Então essa aqui é uma aula básica de 10 que nós vamos fazer sobre score para você realmente dominar e entender como aumentar o seu score, ou pelo menos a importância de fazer isso, tá? Então o score, gente, é cadastro e relacionamento. Cadastro é você ter os seus dados cadastrados do jeito certo, né? Tá tudo certinho lá. E o segundo é o teu relacionamento com o banco, tá? Muitas vezes a gente quer tentar financiar algo num banco que nunca nos viu, ou até mesmo você precisa entender a relação dos bancos. Por exemplo, é comum alguém tentar pedir um cartão de crédito do Mercado Extra, e aí esse Mercado Extra tem a consulta pelo Itaú e você teve uma dívida do Itaú no passado. Não vai aprovar. Então, quando você entende essa lógica, facilita bastante. Eu diria para você, cuide do seu score. Se você tem um score acima de 900, você está cuidando muito bem do seu score. Se você tem um score abaixo de 900, você está com dificuldade. Porque o que altera o score? O cadastro, o relacionamento, você ficar pedindo cartão de crédito, você ficar vendo aprovação para comprar carro. E isso é muito engraçado, tá? Eu já passei por isso, olha só. Eu fui comprar um carro num lugar, o cara disse, posso ver se financia para o senhor? Dei o CPF, a pessoa consultou e disse, cara, financia. Eu disse, tá bom. Aí eu não quis aquele carro, eu fui no outro dia, num outro lugar. Quando eu fui lá, o meu score estava baixo. Por quê? Porque eu tinha consultado no anterior. Então, olha só, mas ninguém tinha me falado disso. Na verdade, o próprio vendedor não me falou, né? Ele queria vender. Então, ele prendeu o meu CPF no financiamento dele e deu lá como se eu tivesse pressa a fazer um financiamento. Como eu não posso fazer dois, né? Eles deixaram trancado no anterior, eu tive que esperar, liguei pro cara, disse, cara, libera aí. Ele liberou, no outro dia eu fui ver o carro. Então, são detalhezinhos que talvez você está deixando em branco. Para que eu possa entender e criar mais conteúdo para você, eu quero te pedir uma coisa. Se o teu score for baixo, menor de 900, comenta aí. Marrone, 800, 600, 400, 300, tenho dita. Comenta aí. A partir disso eu posso te ensinar como dar esses primeiros passos aí para aumentar o teu score, tá bom? Conta comigo aí, um abraço e até a nossa próxima aula.